Alô pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de explicação de Biologia e Química com Almirante. Bom, meu amigo, se você ainda não é inscrito ao canal, por favor, se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário. E também, não se esqueça de clicar aí no sino de notificações para você sempre ter novidades do canal. Bom, conforme você está a ver aí no vídeo, a hierarquia das plantas ou a organização por sequência das plantas, isso quer dizer que hoje vamos falar da evolução das plantas. Bom, hoje decidi fazer esse vídeo por ver que esse é um assunto muito cobrado nos exames, tanto nos exames da admissão e exames da 12ª classe. Então, meu amigo, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final, pois esse vídeo é muito importante mesmo. Para começar, você consegue ver essa seta aqui. Nessa seta nós encontramos grupo de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, esses grupos são plantas traqueófitas. O que é isso de plantas traqueófitas? Elas são as que possuem vasos condutores. São plantas que possuem vasos condutores. Ou são plantas que possuem xilema e floema. Mas para que servem essas estruturas? Elas servem para conduzir ou transportar os nutrientes e a água para as diversas partes da planta. Ao passo que este grupo aqui, que não está incluso nessa seta aqui, este é o grupo de plantas avasculares, pois essas plantas não possuem vasos condutores, isto é, não possuem xilema e nem floema. Bom, continuando, encontramos a segunda divisão. Na segunda divisão temos criptógamas e, do outro lado, temos espermatófitas ou fanerógamas. Do grego, cripto significa invisível ou escondido. Gamai significa gâmetas. Logo, esses grupos possuem gâmetas escondidos. Ao passo que, nas fanerógamas, do grego, fanero significa visível, gamai significa gâmetas. Logo, esses grupos apresentam gâmetas visíveis. São plantas cujos os gâmetas são visíveis. Então, falando de plantas criptógamas, é a mesma coisa a falar de plantas cujos os gâmetas são invisíveis. E nesse grupo nós encontramos briófitas e pteridófitas. Falando de briófitas, essas são plantas de pequeno porte. E essas plantas são, pois essas plantas evoluíram das algas verdes. E essas são chamadas as primeiras plantas, pois elas não possuem raízes, não possuem caule e nem possuem folhas, mas sim possuem rizoides, cauloides e filoides. A título de exemplo dessas plantas, encontramos musgos. E também é importante salientar que essas plantas dependem da água para a sua reprodução. Continuando com a evolução, nós encontramos as pteridófitas. Essas são as segundas plantas a existirem no mundo, pois essas plantas diferem-se as pteridófitas diferem-se das briófitas porque elas possuem raízes, possuem caules e possuem folhas. E também essas plantas possuem vasos condutores. A título de exemplo dessas plantas, encontramos samambaias. E continuando com a evolução das plantas, indo já para espermatófitas ou fanerógamas, encontramos plantas gimnospermas e angiospermas. Gimno significa nu, esperma significa sementes. Isso quer dizer que essas plantas possuem sementes que não estão cobertas de frutos, a razão pela qual essas sementes são chamadas nuas. Essas plantas possuem sementes nuas. A título de exemplo dessas plantas, encontramos pinheiros. E também, do outro lado, nas angiospermas, angio significa cônica, ou angio sim significa cônica.
Anjo significa cônica e esperma significa sementes. Isso quer dizer que essas plantas elas possuem frutos, possuem sementes cobertas de frutos. Essa é a diferença existente entre gimnospermas e angiospermas. Nas gimnospermas, as sementes não estão cobertas de frutos, enquanto que nas angiospermas, as sementes estão cobertas de frutos. Bom, meu amigo, se tiver comentário, sempre